Quando eu comecei a estudar inglês, meus professores tentavam ensinar para mim fluência. Eu nunca achava tão importante porque eu tinha uma teoria sobre isso. Eu sempre pensei que em vários países as pessoas têm muitos sotaques diferentes e isso diferencia muito a pronúncia e o tipo de expressão que eles precisam usar também. Não só mesmo as expressões, mas como gírias e regionalismos que as pessoas usam. Se a gente pensar aqui no Brasil, por exemplo, se você for para o Rio de Janeiro ou em São Paulo, Minas Gerais, Nordeste, qualquer estado brasileiro, a gente já tem muita diferença de pronúncia, de sotaque, e eu sempre achei que nos outros países também isso era muito relevante. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conversar inglês com um americano, com um inglês, ou conversar inglês com alguém que não tivesse a língua nativa em inglês. Por exemplo, talvez um japonês, um árabe. Então, quando você conversa inglês com essas pessoas, você percebe que a pronúncia é muito diferente. Inclusive, os brasileiros têm uma pronúncia bem característica também. Esses dias eu estava passando um exercício de listening e os meus alunos tinham que anotar alguns pontos positivos de alguns países. Só que as pessoas que estavam falando no áudio, eles eram asiáticos. O inglês diferencia muito. Eu não sei se vocês já perceberam isso, mas conversar inglês com um brasileiro é muito mais fácil de entender do que conversar inglês com um americano ou com um árabe, porque os nossos fonemas se encaixam, a gente tenta se ajudar quando a gente fala inglês. E aí eu pensava, pronúncia talvez não seja tão importante porque existem vários tipos de pronúncia no mundo. Eu vou dar alguns exemplos aqui de como a pronúncia é importante utilizando algumas palavras em inglês, beleza? Então vamos lá, vou colocar duas palavras aqui na tela e eu vou deixar 2 segundos para vocês tentarem pronunciar ela e eu vou falar a pronúncia dela certo depois, beleza? Tentem pronunciar essas duas palavras. Muitas pessoas confundem a letra R e a letra H. O som desse fonema em inglês é um pouquinho diferente do português. É mais ou menos o contrário, ok? Então a primeira fica... isso parece ser meio óbvio para algumas pessoas que já sabem inglês, ok? Então vamos lá. Red, red, ok? E a segunda palavra, had, had. Perceberam a diferença? Em português, palavras que começam com R, a gente tem, por exemplo, o meu nome, Rodolfo. Se eu fosse pronunciar ele em inglês, Rodolfo. Um pouquinho diferente, né? Agora vamos para as próximas, olha só. 2 segundos para tentar pronunciar essas daqui, ó. Difícil? Então vamos lá. A pronúncia dessas duas, eu vou explicar já já, mas eu vou primeiro pronunciar elas para vocês entenderem melhor. Cat, cat. E a segunda, cat, cat, ok? A primeira é um substantivo, um animal, e a segunda é um verbo, beleza? Um exemplo, eu vejo muitos alunos meus falando o animal, cat, cat. Não é um cat, é cat. A gente tem que cortar essa última consoante, beleza? E a próxima palavra, sim, cat, aí é um verbo. Acontece a mesma coisa do exemplo passado, red, had. Às vezes eu pergunto para meus alunos, que cor é essa? What color is this? E eles falam, it's had. Had é uma parte do corpo, ok? Red é a color. Mesma coisa. Cat, animal. Cat, verb, ok? Então olha só, gente, por que eu falo isso? Exatamente essa é a questão que eu entendi depois, porque a pronúncia é tão importante. E uma conversação que eu estiver tendo com, por exemplo, um americano, aí não interessa qual é a região que a pessoa nasceu, se ela nasceu no Japão, se ela nasceu na América ou na Europa. Essas palavras, elas têm que ser ditas o mais próximo possível da língua inglesa, porque caso eu não pronuncie elas do modo correto, a pessoa pode captar essa mensagem com outro significado, beleza? Então a conclusão disso tudo é que existe sim slangs, existem as gírias, regionalismos e tudo mais, e cada país vai ter o seu. Mas existem algumas palavras que nós devemos aprender a falar elas do modo correto, né, pronunciando certo, para que a gente passe uma mensagem correta para a pessoa que está nos ouvindo.